Vamos dar prosseguimento a WH Question. Mesma coisa que interrogativo hoje, né? Aquelas palavrinhas que iniciam perguntas. Nós já temos um resumo e agora praticamente estamos chegando no final. Na próxima aula, eu já quero dizer para vocês qual será a atividade cobrada com esse assunto, já valendo como prova do quarto bimestre. Então não deixa esse material acumular, tá bom? Já vai prestando atenção. Na próxima semana já vou dizer o que é que eu quero com esse assunto, para que vocês me enviem valendo como prova, tá bom? Então vamos ver aqui. Nós temos aqui as principais WH Question, né? Lembrando que no caso de How, ela é da mesma família, mas não tem a mesma estrutura, porque ela não começa com W e H, ela é diferente, né? Observe que who, whose, why, who where, who which, who when, what, todas começam com WH, mas no caso de how, não é isso? Então, a gente vai ver aqui a utilização do which. Se por um lado as perguntas com what não limitam as respostas com opções, com o uso do which acontece exatamente o contrário. É porque é assim, o what formula pergunta de sentido amplo, aquela que dá inúmeras possibilidades de resposta, não limite. Não há limite de resposta, tá? Não faz essa limitação. Já o which não, ela é uma palavra que forma a pergunta de sentido restrito, porque ela acaba limitando. Mesmo que ele dê 10 opções para responder, está limitando. Então, não é porque o limite só cabe uma resposta, não. É porque, na verdade, ela filtra as respostas que podem ser dadas quando a pergunta é feita no which. Ao fazermos uma resposta com o which, já esperamos que o receptor da mensagem dê uma de duas ou mais opções de resposta. E por isso, geralmente, essas opções já são disponibilizadas no momento da pergunta. Então, quando você faz a pergunta com what, você não dá nenhum indício de que resposta o receptor vai apresentar. Já com o which, você já apresenta as possíveis alternativas como resposta. Observa aqui o exemplo. Which your favorite language? French or Spanish? Qual é o seu idioma preferido? Francês ou espanhol? Então, veja que aqui já deu as possibilidades, né? Caso, duas possibilidades no caso. Poderia ser 10, mas se eu estivesse colocando 10, eu também estaria limitando. Observe que ao fazer a pergunta acima, estamos limitando a resposta do receptor da mensagem, com opções francês ou espanhol. Ou seja, o receptor não pode dar outra resposta que não uma das opções já disponibilizadas. Então, no momento da pergunta, já se apresentou também as possíveis respostas. Não foi o receptor que inventou uma resposta para aquela questão formulada, não. Na formulação da pergunta, já havia também as opções de resposta. Outro exemplo aqui. Which your favorite language? French ou espanhol? Qual é o seu idioma preferido? Francês ou espanhol? Aí aqui, my favorite language is Spanish. Meu idioma preferido, né, é o espanhol. Veja que quem responde a pergunta só poderia escolher entre duas das opções oferecidas. O francês ou então espanhol. Isso é o que traz essa limitação imposta pela própria pergunta. Confira abaixo mais algumas frases com which. Exemplo, which fruit do you like? Apples or oranges? De quais frutas você gosta? Maçãs ou laranja? Restrito, né? Which beach did he go to? Ipanema ou Copacabana? Para qual praia ele foi? As duas opções também. Which city is she from? Rio de Janeiro ou São Paulo? De qual cidade ela é? Porque essa preposição from ela indica a origem, né?
Qual cidade ela é? Rio de Janeiro ou São Paulo? E aqui nós temos mais outra. Which pet does she have? A dog or a cat? Qual animal de estimação que ela tem? É um cachorro ou é um gato? Mais uma. What do you want to do? O que você quer fazer? Olha, se eu fizesse essa pergunta só até aqui e não tivesse essas opções, eu poderia aqui, ó, what. Se eu fizesse o what, aí o cara ia dizer, eu quero fazer tal coisa, tal. Ele teria inúmeras. Então, só colocando aqui as opções já faz a restrição de which. Se eu não coloco isso aqui, ó, stay home or go out, eu começaria essa pergunta com what. Mas como aqui, ó, o que você quer fazer? Ficar em casa ou sair? Então, eu limitei o campo de resposta, tá certo? O importante é observar que essas opções de resposta também podem ser implícitas. O que é implícita? É uma coisa que existe, mas não está aparecendo, tá? Se fosse explícita, como aí está explícita, ficar em casa ou sair. Mas ela pode ter implícita. Então, pela lógica, pela condução da pergunta, eu vou saber que há uma questão implícita. Por exemplo, which hand did you scratch? Qual mão você arranhou? Ora, logo se percebe que uma pessoa normal tem o quê? 2 mãos. Não é isso? Então, nem aparecendo, mas eu já sei que aqui está implícito. Qual mão você arranhou? Então, cada por dizer assim, neste caso, por exemplo, sabemos que só há 2 opções de resposta. Mão esquerda, né? Ou então mão direita. Não está explícito, mas de maneira implícita você sabe que existe. Sendo assim, apesar das opções não serem referidas explicitamente na frase, sabendo que se trata de uma pergunta cuja resposta é limitada por opções, no caso 2 opções, né? Mão esquerda e mão direita. Bem, pessoal, o que eu tenho para terminar esse assunto é uma pequena partezinha que eu vou fazer na semana que vem, tá? E aí, já aproveitando para vocês, para dizer que no envio do material, tem gente devendo material, e olha que a semana passada não foi postado material, no dia 30 não teve, mas tem gente me devendo material. O que é que vai acontecer? Na aula da próxima semana, eu já vou dizer qual é a atividade que vocês vão fazer com esse assunto, valendo como nota da prova. Então não deixe de me enviar esse material, tá bom? Uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula.